Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Cursinho Ideia. Aqui quem vos fala é Danilo Meirelles, seu professor de Filosofia e Sociologia. E hoje nós vamos com a aula de número 3 do conteúdo de Filosofia Clássica. Hoje nós vamos falar sobre Platão. Na primeira aula nós falamos sobre os filósofos pré-socráticos e o iniciozinho ali da filosofia. Na segunda, nós falamos um pouco sobre quem foram os sofistas e falamos sobre Sócrates e falamos também que Sócrates não deixou obras escritas, que tudo que se sabe sobre ele, na verdade, foi descrito por Platão. Então, na aula de hoje, nós vamos falar desse que foi a pessoa que trouxe para a gente os diálogos socráticos e é considerado aquele que iniciou, de fato, a filosofia do jeito que a gente conhece, uma filosofia mais formalizada, escrita. Então, vamos lá, vamos comigo. Platão, ele nasceu em 428 a.C., em Atenas. E o seu nome, na verdade, não era Platão, era Aristócles. Platão significa, vem de Plato, vem dos atributos físicos dele, significa que ele tinha ombros largos. Platão era uma pessoa muito forte, que serviu o exército, que praticou exercícios e teve esse apelido dado a si. Então, ficou pegando aí, o cara era marombeiro e ficou com esse nome, né? Então, seu nome de fato era Aristócles, mas ficou como Platão. E, junto com Aristóteles, os dois eles foram considerados os maiores sábios da Grécia Antiga, né? Teve Sócrates também, mas ele e Aristóteles foram aqueles que deixaram as obras formalizadas. Ele, como eu citei, ele foi discípulo de Sócrates e ele fez tudo isso, ele escreveu as obras, seus diálogos, quando estava no auge do período clássico ali na Grécia. Os diálogos socráticos, a gente chama de diálogos socráticos porque os livros dele, na verdade, eram escritos em forma de diálogo e Sócrates era o personagem principal, era protagonista da maioria de seus livros. E nesses livros a gente podia perceber qual era de fato a teoria socrática. Para hoje é meio difícil distinguir algumas coisas, porque como Sócrates era um personagem dos livros de Platão, fica meio obscuro ali entender exatamente quais foram as filosofias desenvolvidas propriamente por Platão ou as que foram originalmente desenvolvidas por Sócrates, mas ele nos trouxe muita contribuição, sem dúvida. Ele tratou de diversos temas, né? Ele tratou de temas como amor no livro Banquete, justiça e conhecimento no livro A República, falou sobre a imortalidade da alma em Fédon, e em todos eles Sócrates era personagem. E ele foi o fundador da academia. O que era academia? A academia é como se fosse uma universidade. Foi uma escola para governantes. Foi um lugar onde os homens eles pudessem refletir sobre justiça, sobre governabilidade, né? Para que os homens fossem estudados na arte da governabilidade e exercer a política em Atenas. E em toda a sua teoria, Platão ele teve grande influência de Pitágoras, Parmênides e, obviamente, o seu tutor, que foi Sócrates. Inclusive, na entrada da academia, tinha a frase dizendo que não era permitida a entrada de ignorantes em geometria, que Platão já havia aí uma grande influência de Pitágoras, porque para ele a matemática, assim como lá nos pitagóricos, era a base de muita coisa e você só pode entender algo quando você tem uma visão ampla do todo. Já a influência de Parmênides, lembra lá da nossa aula dos pré-socráticos, foi acerca da essência das coisas. Platão, na sua teoria, trabalha muito no que é a essência dos objetos, a essência das pessoas. E Sócrates foi o seu tutor, então não pode se deixar de ser citado, né? Inclusive foi o personagem principal da maioria de seus livros. Platão, assim como outros filósofos clássicos, ele trata a filosofia a serviço da condição humana. Como assim? Eles tratam a filosofia como uma forma
pode ser usada não só para reflexão, não só algo desnexo da realidade, mas para a melhora da condição humana, que a filosofia pode curar nossa mente e nos libertar de uma vida medíocre e sem sentido. E nesse contexto, ele escreve a metáfora da caverna, né? O mito da caverna, como é mais popularmente conhecido, mas a gente vai falar um pouquinho mais disso à frente. Platão surge então com a teoria idealista. A teoria idealista de Platão diz justamente que o mundo ele não existe unicamente como um meio físico, como um meio tangível. Existe também um mundo que se trata como o mundo das ideias, um mundo inteligível, um mundo onde as coisas existem em sua essência, da sua maneira real, da sua maneira perfeita, sem defeitos. E daí surge o conceito de dualismo, o dualismo que é constantemente representado pelo dualismo corpo e alma. Disse que o corpo é a nossa versão terrena, obviamente, e a alma é a nossa essência que está presente, que estaria presente no mundo inteligível, no mundo das ideias. Tudo o que a gente vive, a nossa felicidade, as nossas relações de justiça, virtude, dizem respeito a diferentes modos de vida. Um deles relacionado ao corpo e outro relacionado ao intelecto. E para Platão, todo corpo possui dentro de si uma alma que está presa dentro de um corpo que é constantemente corruptível por sensações mundanas, por desejos mundanos. Daí surge também o que se chama de inatismo. Inatismo diz respeito às características do bem, do justo, do belo, que se diz que são características inatas da alma, que a alma tem nela presente esses conceitos em sua essência. Como eu disse, Platão, com sua teoria idealista, diz que existe um mundo das ideias, por isso tem aqui divisão dos mundos. O mundo é dividido em inteligível, existe um mundo inteligível e um mundo sensível. O mundo inteligível seria aquele onde os seres eles permanecem em essência, onde nada se altera, onde tudo é perfeito. Já o mundo sensível, ele é o que eu posso ver, o que eu posso tocar, sentir, e ele está em constante mudança. Tudo que está no mundo sensível, ele tende a ser mutável. Já no mundo inteligível, é tudo imutável e eterno. Já no sensível, é efêmero e mutável. Agora, falar um pouquinho acerca do mito da caverna, da alegoria da caverna de Platão. Como eu disse, Platão entende que a filosofia é uma forma de tratar a nossa mente, é uma forma de mudar a nossa forma de vida, de tirar a gente da ignorância. Daí surge o mito da caverna ou a alegoria da caverna, lá no livro A República. E ela é uma metáfora acerca do processo de conhecimento. E, inclusive, é muito famosa essa história, é a história mais famosa da filosofia no mundo pop, porque é feita referência a ele lá no filme Matrix, que diz que a gente não vive numa realidade que é a real de fato, né? E existe também na referência no filme Show de Truman. Faço essas duas recomendações para vocês. Inclusive Matrix já havia mencionado na aula sobre Sócrates. Mas vamos lá, o que seria o mito da caverna? O mito da caverna se trata de pessoas que passaram a vida toda aprisionadas na parte de trás de uma caverna e tudo o que elas viam eram sombras, eram imagens projetadas pelo lado de fora da caverna, e que essas imagens elas não passavam de ilusão, que eram outros seres aqui que estavam fazendo essas imagens mostrarem para eles, e tudo que eles viam eram esses contornos e ficavam ali admirados, e como foi somente aquilo que eles sempre viram, para eles aquilo era a realidade. Mas em dado momento uma pessoa, que seria o filósofo, consegue se libertar e ver o mundo. No momento em que ele sai da caverna, ele vê o mundo e ele se depara com o que seria a verdade. Ele se depara com o que seria a filosofia. Num primeiro momento, pelo fato de ele ter vivido toda a sua vida
num ambiente de ignorância, num ambiente que não havia essa luz, no primeiro momento a luz do conhecimento ofusca sua visão. Ele não consegue lidar com a realidade. Inclusive, pode até sentir vontade de voltar para o que era a escuridão. Mas ao abrir a mente para a filosofia, ao abrir os olhos para a filosofia, ele consegue ver com clareza que a realidade é muito diferente daquilo que ele estava habituado. Inclusive, se essa pessoa se dispor a voltar à caverna e falar para as outras pessoas, tentar iluminar as pessoas, é um esforço muito grande. Porque, assim como Sócrates foi morto, essa pessoa que foi iluminada e pode tentar levar a verdade para as outras pessoas pode sofrer represálias. Ele pode chegar lá e dizer: o mundo não é isso aqui que a gente está vendo. O mundo, na verdade, é da forma tal, tal, tal. As pessoas podem taxar ele de louco e até matar ele. O Conto da Caverna é justamente isso. Trata o processo do conhecimento, como você sair do fundo escuro de uma caverna e ir para a luz. E existem pessoas que, ao se deparar da luz, preferem continuar no escuro porque é mais cômodo, porque é mais confortável, e existem pessoas que preferem ir para a luz e ter o conhecimento de como de fato é o mundo. Então, a aula de Platão é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, dê um like no vídeo aí, mandem para os amigos de vocês que também estão estudando. Pode compartilhar aí com a galera, comentar qualquer dúvida. E muito obrigado pela atenção e ótimos estudos. Valeu!